Neste vídeo vamos estudar domínios planos. O que é que são os domínios planos? Se olharmos para esta figura, sabemos já representar a região que está aqui assombreado por uma condição em R. Neste vídeo vamos aprender a representar por uma condição, mas em variável complexa. Para aprendermos a representar por uma condição em variável complexa, precisamos, antes de tudo, de aprender a representar conjunto de pontos como a circunferência, a mediatriz de um segmento de reta, as retas paralelas aos eixos e ainda a semirreta. Vamos aprender então como é que se representa este conjunto de pontos por condições em variável complexa. Para conseguirmos escrever as condições na variável complexa, vamos começar por relembrar uma propriedade que nos diz que a distância entre dois pontos A e B no plano complexo é dado por AB, distância, igual ao módulo da diferença entre os números complexos Z de B menos Z de A, sendo Z de A e Z de B, respectivamente, os números complexos cujos afixos são A e B. Assim sendo, relembrando a distância de dois pontos A e B, se A tiver as coordenadas AB e o B tiver as coordenadas CD, sabemos da geometria que a distância entre A e B é a raiz quadrada da diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Vamos verificar então se Z de A é igual a mais BI e Z de B é igual a C mais DI. Se eu fizer a diferença de Z de B menos o Z de A, vamos ver que vai dar igual à distância entre A e B. Então, rapidamente, temos que o módulo de Z de B menos o Z de A é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, que é igual à distância entre A e B. Vamos começar por definir circunferência no plano complexo. Uma circunferência caracteriza-se por ser um lugar geométrico dos pontos do plano equidistantes de um ponto fixo. Este ponto fixo nós sabemos que é o centro da circunferência. Assim, a distância de qualquer ponto que define esta circunferência a este ponto fixo, que é o centro da circunferência, é igual ao raio, que vamos designar aqui por R. Assim, vamos considerar no plano complexo a circunferência de centro C, vai ser o afixo de Z1 e raio R, isto é, os pontos do plano que distam R unidades de C. Posso então definir a minha circunferência como o conjunto de todos os pontos que eu vou designar por Z, sendo estes pontos os afixos de um número complexo é qualquer, a distância deles ao centro C, que C vai ser o afixo de um Z1, podia pôr Z de C, ou Z de 0, vou chamar aqui Z1, então a distância é igual ao raio. Então definimos a equação da circunferência no plano complexo por um módulo da distância entre o conjunto de pontos Z qualquer a um ponto fixo, que é dado aqui pelo afixo do número complexo C1, tem que ser igual ao raio. Obviamente que este R, o raio, é um número real positivo. Vejamos um exemplo. Defina por uma condição no plano complexo a circunferência de centro C de coordenadas 2, 1 e que não sabemos o raio. Então é assim, eu já sei que o meu C é o afixo do número complexo C1 e vamos então escrevê-lo na forma complexa 2 mais 1 de I, ou seja, 2 mais I. Então fica em C, fica definido por um Z, que é o conjunto de todos os pontos do plano, cuja distância ao Z1, 2 mais I, eu vou pôr aqui entre parênteses porque ainda não tirei o sinal de menos, tem que ser igual ao raio. Ora, aqui não nos é dado o raio, mas podemos verificar que a circunferência é tangente ao eixo imaginário, neste ponto que dista do centro 2 unidades. Então, o raio aqui é 2. Podemos então definir por uma condição Z menos 2 menos I igual a 2. E esta é a condição no plano complexo que define a equação desta circunferência de centro 2, 1 e que tem raio 2. Quando estudamos a circunferência, também vamos estudar o círculo. Então, circunferência é o conjunto de todos os pontos que distam
igualmente de um ponto fixo que é o centro, representado aqui por C. Já vimos que a sua condição no plano complexo está dado por Z menos Z1, sendo C o afixo de Z1. É igual a R. Mas se a região fizer todos os pontos que estão dentro da circunferência e a própria circunferência, definimos que é o círculo. Ora, o círculo de centro C e raio R. Por isso, será dada a condição exatamente a mesma, Z menos Z1, por isso a distância de todos os pontos ao centro, que é igual a R ou inferior, daí termos menor ou igual, por isso estão todos também os pontos que estão dentro da circunferência. Se eu quiser só os pontos que estão dentro da circunferência, ou seja, interiores à circunferência, então representa a mesma condição, mas só por um símbolo de menor. Se pelo contrário quiser todos os pontos que são exteriores à circunferência, represento pelo símbolo maior. Vamos ver um exercício. Representa no plano complexo e identifica o conjunto dos pontos que são afixos dos números complexos Z, tais que módulo de Z menos I é menor que 3. Ora, para eu representar no plano complexo, a primeira coisa é identificar qual é o meu número complexo que vai nos dar o afixo que representa o centro. Por isso, como a fórmula é Z menos, eu quero sempre o simétrico do valor que aqui está. Por isso, o meu Z1 será dado pelo simétrico de menos I, ou seja, por I. De onde eu tiro, então, que o meu centro tem de coordenadas 0, 1. Vamos então representar 0, 1, o meu centro. E agora, diz-nos que quer a região interior, porque é menor, à circunferência que tem de raio 3. Então, para eu representar o raio 3, não vamos fazer à sorte. Vamos centrar, como a circunferência é centrada aqui no 0, 1, vou marcar 3 pontos para me dar o raio para cima, 3 unidades de comprimento, 3 para a direita. Por isso, se tivermos o compasso, marcamos 3 cm de raio. E depois é só centrar o compasso no centro e definir. Não tendo compasso, vamos marcar 3 unidades para a direita, 3 para a esquerda, 3 para cima e 3 para baixo, já contando aqui o eixo comum. Fazemos um tracejado para nos dar a nossa circunferência e como queremos a região interior, vamos então sombrear, não é riscar, sombrear a região interior. E fica então definida a minha região no plano complexo. Como diz, também identifica o conjunto dos pontos que são afixos de números complexos e tais que identificar é escrevermos, trata-se da região interior à circunferência de centro no afixo de Z1 igual a I e de raio 3. Segundo exercício de aplicação. Na figura estão representadas duas circunferências centradas no ponto C, 1, 2, e com raios de medida 1 e 2. Definem C por uma condição o conjunto de todos os pontos da região colorida da figura. Ora, para eu escrever por uma condição, primeiro de tudo tenho que identificar o conjunto de pontos, o que é que define, por isso temos duas circunferências. Uma, eu vou designar por circunferência 1 e vou identificar o centro. Reparamos que aqui são ambas com o mesmo centro, aliás, diz no enunciado, e aqui circunferência 2. Ora, a circunferência 1 sabemos que tem centro no ponto de coordenadas 1, 2, assim como a circunferência 2 também tem o mesmo centro. O raio da circunferência 1, que vamos designar pela mais pequenina, por isso o raio dela, a distância, também temos aqui uma tangente ao eixo imaginário, por isso a distância do centro ao eixo imaginário é 1, que nos dá o raio. Aliás, dizia no enunciado, por isso o raio 1. E o raio 2, também diz no enunciado, mas também poderíamos ver que é uma tangente ao eixo dos reais, que a distância do centro aqui ao eixo é 2. Então, para a circunferência 1, temos que será o conjunto de todos os pontos Z, cuja distância ao centro dado por um Z1, cujo afixo é o C1, é igual ao raio 1. Já para a circunferência 2, será Z menos Z1, que o centro é o mesmo, e raio 2. Sendo o Z1, que não tínhamos definido, mas o nosso Z1 dado por 1 mais 2i.
Assim sendo, tenho que observar bem, eu quero a região que está para fora da circunferência pequena e para dentro da circunferência 2, que é maior. Então, vamos escrever. Podemos escrever de duas maneiras. Vamos fazer, então, por partes. Se eu considerar a circunferência pequenina, vamos fazer Z menos Z1 e quero a região que está para fora, que é exterior à circunferência, e quero a própria circunferência. Como é a região exterior, ponho maior a 1. Mas como quero a própria circunferência, porque está fechado, não está tracejado, está cheio, então ponho igual. E quero intersetar, por isso I, com a região que está para dentro da circunferência maior, ou seja, interior à circunferência C2. Então, fica Z menos Z1, interior, por isso, quero menor, cuja distância ao centro seja inferior ao próprio raio, que é 2. Teríamos já uma condição, bastaria agora substituir o Z1 por 1 mais 2i, vou já trocar os sinais, Z de 1 menos 2i, maior ou igual que 1, e ainda Z menos 1 menos 2i, menor que 2. Poderíamos deixar assim, mas também, como o centro é o mesmo, reparamos que a condição principal da circunferência é a mesma, por isso há aqui um tronco comum, são duas circunferências concêntricas, isto é, que têm o mesmo centro, e podemos então dizer que é a região do plano, de todos os pontos do plano cuja distância ao ponto fixo C está entre o 1 e o 2. No entanto, também queremos todos os pontos cuja distância ao ponto fixo, o nosso centro, é igual a 1. Continuação de um bom trabalho.